Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação do curso de Ciência da Computação pelo campus da UFC em Crateús. Até o presente momento na disciplina, a gente havia estudado aceitadores de linguagens recursivas e recursivamente enumeráveis, as máquinas de Turing, que eram versões mais fortes, mais genéricas dos autômatos finitos, sejam eles simples ou de pilha, que a gente havia estudado em disciplinas anteriores como linguagens formais e autômatos. Nessas disciplinas anteriores, a gente também havia estudado conceitos como geradores das linguagens regulares, livres de contexto e livres de contexto não determinísticas, que eram essencialmente expressões regulares e gramáticas livres de contexto. Agora, a gente vai estudar o gerador correspondente às máquinas de Turing. A gente vai estudar as gramáticas irrestritas. Diferente das gramáticas livres de contexto, as gramáticas irrestritas, elas podem ter as suas regras de transformação de símbolo sensíveis a contextos bastante amplos, como a gente vai observar aqui, tá bem? Então, formalmente, a nossa gramática ela vai ser vista como uma quádrupla. O primeiro elemento da nossa quádrupla é um conjunto de símbolos, e aqui a gente vai ter tanto os símbolos que são as letras da nossa linguagem, como a gente vai ter os nossos símbolos não terminais, aqueles símbolos auxiliares que servem para a gente organizar a execução das nossas regras. Logo após, a gente vai ter sigma maiúsculo, que vai ser o nosso conjunto de símbolos terminais, ou seja, essencialmente o alfabeto da linguagem-alvo que vai ser gerada. Logo em seguida a gente tem um conjunto de regras. A gente vai observar como se dá cada regra logo em seguida. E por fim, como nosso quarto e último elemento, a gente tem o símbolo inicial. Toda a derivação da nossa gramática vai começar a partir do símbolo S. Então, como a gente tinha dito, V é o alfabeto, sigma é um subconjunto de V, são os símbolos terminais da nossa gramática, S é o símbolo inicial da nossa gramática, toda a derivação começa a partir dele, e R, o nosso conjunto de regras, é um subconjunto naturalmente finito para a nossa gramática ter uma descrição em tempo hábil, é um subconjunto de um produto cartesiano que envolve o lado esquerdo da regra e o lado direito da regra. O lado esquerdo da regra vai ter uma quantidade arbitrária de símbolos da nossa gramática da esquerda, uma quantidade arbitrária de símbolos da nossa gramática à direita. A isso a gente vai chamar de contexto. E entre essas strings do contexto, a gente vai ter um símbolo não terminal. Ou seja, é este símbolo não terminal que vai ser substituído pelo lado direito da nossa regra. Agora, observa que este símbolo não terminal ele vai ser substituído pelo lado direito da nossa regra apenas quando ele estiver cercado por esse contexto, tá bom? Ou seja, essa regra ela só pode ser aplicada à transformação deste símbolo não terminal no lado direito da nossa regra. Essa regra só pode ser aplicada quando a gente encontra esse símbolo não terminal envolto nesse contexto. A gente vai dar mais algumas notações para simplificar a utilização de regras, em particular uma regra, já que o conjunto R ele é um produto cartesiano de dois outros, as nossas regras seriam pares. O V
a gente vai escrever cada regra como U, setinha, V, tá bem? Indicando que a gente transforma a string U na string V. E a gente escreve que a partir de U é possível chegar na string V com uma derivação da nossa gramática quando existem strings W1 e W2 constituídas pelos símbolos da nossa gramática e existe uma regra que vai de U' em V', de tal forma que U é igual a W1 U' W2 e de tal forma que V é igual a W1 V' W2. Ou seja, a gente é capaz de transformar a string U na string V, preservando um certo prefixo e um certo sufixo e fazendo a transformação de U' para V' de acordo com alguma regra que vai de U' em V' da nossa gramática. Assim a gente tem uma derivação a partir de uma certa string U para uma certa string V. Como é usual a gente ter uma função de passo numa máquina de Turing e a partir dela definir uma função de muitos passos, 0, 1 ou múltiplos passos, a gente também vai fazer isso definindo essa seta dupla G asterisco como o fecho transitivo e reflexivo da nossa derivação. Então aqui, quando a gente tem a seta dupla sem o asterisco, a gente tem uma única aplicação de regra. E aqui, com o asterisco, a gente está representando 0, 1 ou múltiplas aplicações de regra da nossa gramática. A gente diz que uma string W ela pode ser gerada pela nossa gramática se e somente se, a partir do símbolo inicial S e seguindo múltiplos passos, seguindo múltiplas derivações da nossa gramática G, é possível obter a palavra W. A gente define como L de G justamente a linguagem que é gerada pela gramática G como sendo o conjunto de todas as strings no nosso alfabeto de símbolos terminais que podem ser geradas a partir de G. Algumas outras definições que esse livro traz de gramáticas livres de contexto vão ser aplicadas aqui. Por exemplo, a gente acabou falando disso no parágrafo anterior. Uma derivação vai ser uma sequência da forma palavra W0, aplica-se uma regra da gramática e obtém-se a palavra W1, aplica-se mais uma regra da gramática e assim sucessivamente até obter-se uma palavra WN. A gente tem uma derivação de W0 até WN pelas regras da nossa gramática. No exemplo 4.6.1, o livro apenas traz uma comparação das gramáticas livres de contexto com as nossas gramáticas irrestritas. E essa comparação ela se dá basicamente porque em uma gramática livre de contexto, o lado esquerdo pode ser apenas um símbolo não terminal. Enquanto que, numa gramática irrestrita, a gente envolve esse símbolo não terminal com um prefixo e um sufixo, ou seja, as nossas regras nas gramáticas irrestritas, elas têm o símbolo não terminal que deve ser transformado envolto num contexto, e a regra só pode ser aplicada dado esse contexto. Então a gente tem essa diferença, né, de gramáticas livres de contexto para gramáticas irrestritas, e naturalmente qualquer gramática livre de contexto vai ser uma gramática irrestrita, com o caso particular de que as regras de uma gramática livre de contexto sempre tem o seu lado esquerdo formado apenas pela ocorrência de um símbolo não terminal. No próximo exemplo, a gente vai ter uma gramática capaz de gerar a linguagem AN, BN, CN, onde N é pelo menos 1.
a gente tem um conjunto de símbolos, o símbolo inicial, os nossos símbolos terminais, símbolos auxiliares, inclusive esses símbolos T para fazer um procedimento iterativo na aplicação de regras da nossa gramática, os nossos símbolos terminais, A, B e C minúsculos, e as nossas regras que a gente vai observar da seguinte forma. A primeira regra, ela serve para que a gente possa transformar o símbolo inicial em ABC maiúsculo S, e daí a gente pode, utilizando essa regra, criar uma quantidade arbitrária de símbolos ABC na ordem ABC, 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 ABC. Mas como esses símbolos maiúsculos ABC eles só podem ser gerados a partir dessa primeira regra, a gente sabe que eles são gerados sempre em mesma quantidade. Por fim, a gente tem a regra que transforma o símbolo S inicial em TC. TC vai dar início a um procedimento de transformação desses símbolos ABC maiúsculo nos símbolos ABC minúsculo. Mas antes disso, a gente tem 3 regras que permitem que a gente reordene os símbolos ABC maiúsculo de tal forma que eles deixem de aparecer na ordem ABC, ABC, ABC N vezes e passem a aparecer na ordem AAA N vezes, BBB N vezes, CCC N vezes. Ou seja, a gente faz essa reordenação para que, uma vez que a gente tenha terminado de gerar os nossos símbolos ABC maiúsculo em igual quantidade, a gente reordene para que todos os A's fiquem juntos, todos os B's fiquem juntos e todos os C's fiquem juntos. E a gente vai ver que o último conjunto de regras, ele só consegue eliminar todos os símbolos não terminais, A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo, se esses símbolos estiverem em ordem alfabética. Daí a gente pode começar a utilizar essa regra para eliminar os símbolos não terminais Cs e ir substituindo eles pelo símbolo TC com uma ocorrência do símbolo C minúsculo. O nosso último símbolo C maiúsculo, ele vai ser transformado utilizando essa regra, que vai dar origem ao símbolo TB e também a um símbolo C minúsculo. A partir daqui, a gente vai observar que o símbolo TB ele só pode reagir com os símbolos B maiúsculo à sua esquerda. E o que vai acontecer? Esse símbolo B maiúsculo ele vai desaparecer, dando lugar a um símbolo B minúsculo, e o último símbolo B maiúsculo vai desaparecer, dando lugar a um símbolo B minúsculo, de tal forma que TB vai dar lugar a TA. E daí o símbolo TA ele é responsável pela eliminação dos As maiúsculos. Ele é responsável pela eliminação dos As maiúsculos, dando surgimento aos As minúsculos. Até que eventualmente a gente chega com esse símbolo T no extremo esquerdo da nossa palavra e substitui ele pela string vazia, tá bom? Como você pode notar, a gente sempre está transformando um símbolo maiúsculo como contexto à esquerda dos nossos símbolos T em um símbolo minúsculo à direita dos nossos símbolos T. Isso faz com que esse símbolo T ele vá caminhando da direita da palavra, que é onde ele surge pela transformação desse S em TC, inicialmente, ele vai caminhando da direita da palavra até a esquerda da palavra e, por fim, ele é transformado na string vazia, tá bom? Então a gente tem esse procedimento. Primeiro, essa regra permite que a gente crie uma string ABC, ABC, ABC com uma quantidade igual de A's, B's e C's. Logo em seguida, a gente se livra do símbolo inicial e cria o nosso símbolo TC, que vai ser o nosso marcador de iteração, vamos dizer assim. A gente tem 3 regras para reordenar os símbolos de tal forma que A's, B's e C's fiquem todos juntos, todos os A's, todos os B's e todos os C's. E uma vez utilizadas essas regras para fazer isso, a gente consegue utilizar as regras finais para
eliminar todos os símbolos maiúsculos, todos os símbolos não terminais maiúsculos. Nota que a gente só consegue eliminar todos os símbolos não terminais maiúsculos, de acordo com essas regras, se eles ocorrem em ordem alfabética. Daí a gente, de fato, precisa utilizar esse conjunto de regras para ordenar alfabeticamente os símbolos ABC maiúsculo, para que em seguida a gente possa utilizar as demais regras e eliminar os símbolos maiúsculos, transformando-os em símbolos minúsculos, Azinho, Bzinho, Czinho. E por fim a gente se livra do símbolo TA e a gente tem feito a nossa transformação, a gente tem feito a nossa derivação a partir do símbolo inicial para uma palavra que tem a mesma quantidade de As, Bs e Cs ocorrendo em ordem, né? Primeiro todos os As, depois todos os Bs e depois todos os Cs. Tá bem? Bom, na próxima aula a gente vai observar a equivalência entre a gramática irrestrita como um gerador e a máquina de Turing semidecidindo como um dispositivo de decisão, mas a partir do conceito de semidecisão, a gente vai observar que elas são equivalentes, ou seja, que o conjunto de linguagens semidecididas por máquinas de Turing, tendo o aceitador como a máquina de Turing em semidecisão, é equivalente ao conjunto de linguagens geradas por gramáticas irrestritas, ou seja, tendo a sua gramática irrestrita como gerador. Então, a máquina de Turing em semidecisão como aceitador, ela se equipara à gramática irrestrita como gerador. Tá bom? Ou seja, gramáticas irrestritas geram as linguagens recursivamente enumeráveis, assim como as máquinas de Turing semidecidem as linguagens recursivamente enumeráveis. Na aula que vem a gente vai ver esse teorema mais a fundo. Então, até lá.